O Semana Esportes está no ar aqui pela TV Semana, começando mais um programa. Hoje, quarta-feira, né, dia tradicional de muita bola rolando, né? E a gente vai abrir espaço aqui no nosso programa para destacar a rodada da Copa do Brasil, que é o carro-chefe, né, o principal atrativo desse dia de hoje no nosso futebol, mas claro, falando de outros assuntos relacionados ao esporte e especificamente ao futebol brasileiro. Tivemos a abertura das oitavas de final da Copa do Brasil na noite de ontem. O Vasco enfrentou o ABC e não venceu em São Januário, nós vamos destacar aqui também. Falaremos da abertura da rodada da segunda divisão, da Série B do Brasileirão, assunto também que será enfatizado aqui no nosso programa, além, claro, dos destaques tradicionais de Atlético e Cruzeiro. Hoje tem assunto aqui para esquentar os debates, né? A gente vai falar de uma pesquisa que está sendo divulgada aí pelo Ibope, foi publicada pelo UOL e pelo Lance, com números referentes ao ranking das torcidas no Brasil, com alterações. Flamengo e São Paulo sofreram queda no número de torcedores e, em contrapartida, o Atlético Mineiro houve uma ascensão, né? Houve uma ascensão no número de torcedores do Galo. Vamos falar sobre isso aqui, certamente vai gerar um debate muito quente. Vamos falar das contas do Atlético Mineiro, né, de alguns números. O André ontem antecipava alguns números aqui para nós sobre essas contas, esses milhões de reais que foram liberados aí e os efeitos da liberação desses recursos para os cofres do Galo. Vamos falar do Cruzeiro, claro, líder do brasileiro, virtual campeão brasileiro. O Cruzeiro é destaque no nosso programa com uma notícia ruim, né? A gente já falava aí nos últimos dias da lesão do Tinga e ontem o Egídio sofreu uma fratura na mão esquerda. É uma baixa aí na equipe celeste que também a gente vai destacar. E vamos falar do Tinga de novo, destacando aí que o jogador, mesmo machucado, concedeu entrevista, falando que nunca viu um ambiente tão favorável, um ambiente tão agradável para se praticar futebol, como acontece atualmente no Cruzeiro. Enfim, muitos assuntos quentes, muitas informações, certamente vão gerar muitos debates aqui entre meus amigos Jorge Mendes Magalhães e André Chalep. Tudo bem, André? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia. Né, Jorge? Tudo bem, Jorge? Um abraço a todos, né? Um abraço. Mais uma quarta-feira, né, de rodada cheia de futebol. A quarta-feira quente, né? Tá bola rolando hoje, hein? Vamos falar já já. Rolando, né? Vamos lá, né? Muito bem, vamos fazer o seguinte. Cruzeiro joga em Belo Horizonte, né? Cruzeiro Às 7h30 joga da noite, o pela Galo Copa joga do Brasil. Fazendo a preliminar, né? De Galo em São Paulo, né? Vamos lá. Cruzeiro e Santa Rita pela Copa do Brasil, às 7h30 da noite no Mineirão, e Atlético e Palmeiras em São Paulo. A gente vai destacar na sequência aqui do nosso Mas programa. tem que destacar bem, né? Que o Cruzeiro faz a preliminar, joga mais cedo, né? Estreando o sol. Melhor time do Brasil. O Galo que joga lá em São Melhor Paulo. time do Brasil fazer preliminar. Ai, tá Jesus. certo. O Galo, aquele que tem a ótimo. maior torcida do Que estado maior de torcida Minas o quê? Gerais. Que Vamos maior falar torcida sobre o isso quê? já já. Que maior Bom, torcida. é o seguinte, abrindo aqui o nosso cronograma, eu falei que ia esquentar o debate, hein? Abrindo aqui o nosso cronograma, André e Jorginho, é o seguinte, ó. Ontem nós tivemos o início da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Boa Esporte venceu em casa por 2-0. A gente tem, inclusive, os gols, né, para passar para você que está ligado aqui no nosso programa. Né, a partida foi realizada no Estádio Municipal de Varginha e o Boa, equipe mineira, venceu, então, o Icasa e, inclusive, o Diego fez um golaço, rapaz. Belíssimo gol do jogador Diego do Boa Esporte, que, então, conseguiu vencer e, com essa vitória, melhorou, claro, a sua colocação na tabela de classificação, né? O nosso time aqui de Minas Gerais, o Boa Esporte Clube, conseguiu melhorar. Estou procurando aqui, Jorge, a classificação. Perdoe-me, mas eu estou procurando a classificação para dar a informação correta aqui para o nosso telespectador. Tem que ser, garoto. Boa Esporte, 27 pontos, né? Tá na 8ª colocação da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto eu estou procurando aqui, eles estão vendo os gols também. Vocês não têm as maldades, né? Eles estão vendo os gols do Boa e eu estou procurando aqui a classificação. Boa Esporte, 27 pontos, 8º colocado nessa vitória por 2-0 sobre o Icasa. Jorginho. O Boa, né? Interessante, rapaz. Ele não desce, ele não sobe, ele tá no sempre meio da tabela, ali, né? né? É uma equipe que a gente tem que destacar também, porque faz parte do futebol de Minas Gerais, mas é uma equipe que eu não vejo um futuro nela dentro do futebol, da elite do futebol mineiro e nacional, porque é uma equipe de empresários, É né? um time de empresário, Que né? é justamente para recrutar jogadores, né? Que os empresários têm com contrato vencido em outras agremiações, vai para ali e eles vão disputar as competições justamente para manter a forma desses jogadores, né? E ele não consegue ter um planejamento, né? Nem para cair, nem para subir de vez. Então, o Boa vai ser sempre nessa pegada aí, vai ficar sempre ali
no meio da tabela e disputando sempre uma segunda divisão do brasileiro. É um autêntico time de empresário, né, André? Com certeza. Com essa vitória de ontem, logicamente, o Boa ficou mais ainda de boa. Ficou na boa, né? Ficou na boa. Agora, melhor vencer do que perder, claro. parece que ele foi campeão do interior pelo Campeonato Mineiro. Isso dá direito de disputar a Copa do Brasil, da Ibope, da Público. É um time aí que é intermediário aí. Mas aí eu vou, né? Eu vou plagiar o meu amigo André. Em se tratando de campeonato mineiro, é outra coisa. É outro papo. Né? Ele tem por obrigação até de decidir, né? Lá entre os quatro, né? Então, porém, é uma equipe que ela é planejada justamente para ficar mesmo na intermediária das competições. E para que os empresários possam fazer se tratando os seus trabalhos lá de garimpar craque. Mas se tratando do Campeonato Mineiro que fica entre os quatro com o título de campeão do interior, logicamente vai disputar com o Brasil, entre Didim, entre a televisão, aí dá um retorno aí aos empresários que hoje dirigem o Boa. Em se tratando ainda da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos a vitória da Portuguesa fora de casa, enfrentando o Vila Nova. Vila Nova de Goiás jogou, a gente vai ver os gols, no estádio Serra Dourada, né, em Goiânia, e a Portuguesa venceu por 2-1. Os gols foram do Gustavo para o Vila, mas quem abriu o placar foi a Portuguesa, né? O Gabriel Xavier abriu o placar para a Portuguesa, 1-0. Aí sim, o Gustavo empatou para o Vila, 1-1, e no finalzinho, nos 47 minutos do segundo tempo, o Gabriel Xavier aproveitou uma falha grotesca da zaga do Vila Nova, né? Uma indecisão, chutão do goleiro, a bola foi para a área, uma indecisão da zaga, e ele aí, oportunista, tocou na saída do goleiro do Vila Nova e confirmou, como a gente está vendo nas imagens, a vitória da Lusa por 2-1. A Lusa, vou olhar de novo aqui, Jorginho, a nossa classificação, a nossa boa e velha classificação, a Lusa estava muito mal, né? Estava em última na tabela de classificação e agora é a 18ª colocada, com 17 pontos. Portuguesa, então, 2-1 vencendo fora de casa. Algum destaque? Sim, ontem nós demos um empurrãozinho nessa Portuguesa, que merecia ficar nessa posição de como líder do famoso Zona da Morte, né? Mas aí, graças a Deus, ela ganhou lá e deu uma subidinha aí. Vamos ver se ela consegue manter esse 18 pontos aí, até avançar mais na tabela para não cair, né, Jorginho? Porque isso aí é muito triste pelo futebol, né? Depois daquele porrãozinho nós demos aqui ontem, né? Eu, como um ex-treinador de futebol e um ex-atleta, eu mandaria aqui um conselho aqui para a direção da Portuguesa. Tem um camisa 9 no Brasil que, se a Portuguesa contratar, ela sobe. É aquele advogado do Fluminense. Contrata o advogado do Fluminense, você vai subir, Portuguesa. Do contrário, seu fim é trágico. Aliás, o advogado dela que... O dela é... O Sestari, né? Cuidado com o Sestari, hein? Ele vai ao julgamento, depois não sabe nem o resultado do júri. Que advogado é esse? Bom, é o seguinte, abrindo as oitavas de finais da Copa do Brasil, né? A terça-feira também foi de Copa do Brasil. O Vasco da Gama não venceu, hein? O Vasco empatou em 1-1 jogando em casa ontem à noite em São Januário, no primeiro jogo de ida, né, das oitavas de final da Copa do Brasil contra o ABC. O primeiro gol da partida foi do João Paulo, né, do ABC, chutando aí a média distância e surpreendendo o defensor vascaíno, e o Vasco acabou conseguindo empatar com o Kleber Gladiador, né? Encrenqueiro, problemático, criador de caso, mau caráter, mas faz gol, né? Um bom jogador. E o Kleber, então, acabou empatando o jogo, um para o Vasco, um para o ABC, e a equipe Cruz Maltina precisa apenas do 0-0 no jogo de volta, jogando lá em Natal, para que possa avançar aí para as quartas de finais da Copa do Brasil. Porém, qualquer derrota por qualquer placar elimina o Clube de Regatas Vasco da Gama, André. O resultado foi bom para o ABC, porque o Vasco jogando fator dentro de casa. Não venceu em casa, né? Não venceu em casa. Quem sabe jogando lá no campo do Icasa, ele consegue vencer a partida do ABC lá. No caso, o Vasco não vence em casa, não vence em casa. Entendeu? Ô, Ronaldo Carvalho, meu amigo, tá complicado, hein? Ô, Babu, tá feia coisa pro Vascão, hein? Babu, malinha. Se foi eliminado da Copa do Brasil, como você disse muito bem agora há pouco, né? É menos dinheiro no caixa, aí é mais problema, né? Mais crise, os clubes já enfrentam dificuldades financeiras aí constantemente. Se deixar de arrecadar, meu amigo, ó, a situação fica pior, Jorginho. Eu queria hoje, né, estar aqui, era um desejo meu, né? Até na minha fala do programa anterior, eu disse que o Vasco era o grande favorito para vencer esse jogo, mas
A equipe do Rio Grande do Norte realmente montou uma retranca muito bem feita, travou toda a forma de jogar da equipe do Vasco e funcionou. Então a decisão vai para lá. Eu acredito que o Vasco tenha sim, time, tenha futebol para chegar lá até aí e buscar a classificação. Mas não era isso que eu queria comentar aqui. Eu queria aqui era, né, homenagear a grande torcida do Vasco, incluindo o meu amigo Fernando do Hospital. Fernando do Hospital, que está sempre acompanhando a gente. Grande vascaíno. Que é um grande vascaíno, assim como, né, o Rodrigo da Tamoio, né, o Babu. O vereador Elias, né, rapaz. o vereador Gente Elias, fina. Gente fina. Paulinho da bateria, né, com o Júnior, com a galera lá toda. Mas eu ainda acredito ainda que o Vasco tenha condições, sim, de ir no Rio Grande do Norte e buscar tomara. a classificação. É possível, por que não, né? Claro. São jogos aí parelhos, né? Então, da mesma forma que o Vasco conseguiu empatar aqui, ele pode conseguir ir lá, empatar, ganhar nos pênaltis, Mesmo até mesmo porque- vencer a partida, né? O- Bom, nós vamos fazer um intervalo? Pois não, André, Não, complete. mesmo porque o ABC não vai jogar retrancado igual jogou ontem, É, né, no tem campo do isso. Vai Vasco. ter que sair para o Tem jogo. que sair pro Então. jogo, né? Bom, vamos fazer um intervalo. Na sequência, a gente vai destacar aí sim os demais jogos da Copa do Brasil, as partidas que acontecem nesta quarta-feira. E tem uma pesquisa aqui, meus amigos, que essa vai pôr fogo no negócio aqui. Ó. Essa vai agitar o debate. Pesquisa mostra queda em torcidas de São Paulo e Flamengo, segundo aponta o Ibope, e Atlético Mineiro ultrapassa o Cruzeiro no número de Clube torcedores. Atlético Mineiro. Galo fraco, perdedor. Galo! A gente vai trazer os Galinho. detalhes da rodada da Copa do Brasil dessa quarta-feira e dessa pesquisa na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esportes. Até já.